Tem um livro por aí bem misterioso, com pouco mais de 100 anos, que influenciou secretamente muito do pensamento moderno. Hoje, a gente vai desvendar o Caibalion. E o mais curioso é que, apesar de ser um livro bem pequeno, as ideias dele tiveram um impacto gigantesco. E o que é mais fascinante, um impacto super diversificado no jeito que a gente pensa hoje em dia. Sabe, tem uma frase antiga em latim que parece que foi escrita para ele: os livros têm seu próprio destino. E nossa, isso captura perfeitamente a jornada estranha e poderosa do Caibalião. O mistério já começa aí, na autoria. Ele foi publicado sob esse pseudônimo, Os Três Iniciados. Mas quem eram eles? Essa pergunta foi um verdadeiro quebra-cabeça por gerações. Bom, vamos mergulhar nessa história. Por mais de 100 anos, o Caibalion foi, ao mesmo tempo, uma fonte de inspiração muito profunda e também de uma confusão danada. Pensa só no enigma. É um texto pequeno, bem direto, que resume uma filosofia super antiga em apenas 7 princípios. O autor? Ninguém sabe, só os 3 iniciados. E mesmo assim, a influência dele se espalhou por movimentos que não poderiam ser mais diferentes, de ocultistas a defensores do pensamento positivo e até ativistas. Então, como é que esse mistério sobre o autor foi finalmente resolvido? Vamos dar uma olhada na investigação que desvendou essa história. A ideia de um trio de mestres sábios, guardiões de um conhecimento milenar, é muito cativante, né? Mas a realidade, como as evidências mostraram, era bem mais concreta e apontava para uma única pessoa. Depois de décadas de especulação, os registros históricos finalmente acabaram com a dúvida. A força criativa por trás do livro era, na verdade, um único homem, William Walker Atkinson. E a prova final, aquela que matou a charada, veio da própria história de publicação do livro. Na primeira edição francesa, o tradutor foi lá e creditou a obra diretamente a Le Maître Psychiste Américain W. W. Atkinson, ou seja, o mestre psíquico americano W. W. Atkinson. Pronto, mistério resolvido. Ok, agora que a gente já sabe quem foi o autor, a pergunta é: que conhecimento secreto era esse tão poderoso que ele compartilhou nesse livro? O que Atkinson fez foi pegar toda a complexidade da filosofia hermética e destilar tudo em 7 princípios centrais. Essas 7 ideias são a estrutura, a base para entender o universo, pelo menos de acordo com o Caibalion. O primeiro princípio, e o mais fundamental, é o do mentalismo. Ele diz basicamente que tudo que existe, o universo inteiro, é na verdade uma criação mental. Tudo está contido na mente de uma consciência universal que o livro chama de o todo. Em outras palavras, a realidade que a gente conhece é, na sua essência, um grande pensamento. O segundo princípio, o da correspondência, é talvez o mais famoso de todos, assim em cima como embaixo. A ideia é que existem padrões que se repetem em todas as escalas do universo. As leis que governam as galáxias se refletem nas leis que governam um átomo. E o que acontece no plano espiritual tem um eco aqui no plano físico. O terceiro é o princípio da vibração, e a ideia é bem direta. Nada, absolutamente nada está parado. Tudo, desde a rocha mais sólida até o pensamento mais sutil, está em constante movimento, vibrando. A diferença entre matéria, energia e espírito é só uma questão de frequência. Já o quarto princípio, o da polaridade, diz que os opostos não são coisas diferentes. Na verdade, eles são 2 extremos da mesmíssima coisa, só variando em grau. Por exemplo, calor e frio. Não são fenômenos separados, né? São só diferentes graus numa única escala, a de temperatura. O mesmo vale para amor e ódio, que são só polos opostos no espectro de um mesmo sentimento. O quinto princípio, o do ritmo, se baseia na polaridade. Ele diz que tudo na vida se move como um pêndulo. Existe um fluxo e refluxo em tudo. O sucesso é seguido pelo desafio, a alegria pela tristeza, a construção pela destruição. A sacada é entender esse ritmo para não ser levado pelos extremos. O sexto princípio é o de causa e efeito. É simples, nada acontece por acaso. Todo efeito que a gente vê no mundo tem uma causa, mesmo que a gente não enxergue. O Caibalion ensina que, enquanto a maioria das pessoas vive como um efeito das circunstâncias, é possível dominar a si mesmo para se tornar uma causa, criando ativamente a própria realidade. E, para fechar, o sétimo princípio é o de gênero. Mas calma, não tem nada a ver com gênero físico. Aqui a gente está falando de energias universais.
Tudo tem um princípio masculino, que é o impulso, a ação, o início, e um feminino, que é a recepção, a nutrição, a geração. Para qualquer coisa ser criada, seja uma ideia ou uma galáxia, é preciso da interação dessas duas energias. Agora que a gente já entendeu os 7 princípios, vamos ver como eles, de forma bem silenciosa, acabaram moldando grandes movimentos culturais e espirituais no último século. A influência do Kybalion foi crescendo de fininho. Publicado lá em 1908, suas ideias foram ecoadas décadas depois por movimentos como o do pensamento positivo, inspiraram novos grupos religiosos, e o ápice foi uma batalha legal que chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos, exatamente um século depois da publicação. Mas o mais fascinante é a diversidade do seu alcance. As mesmas ideias que influenciaram o movimento do pensamento positivo foram citadas por ativistas do nacionalismo negro e também formaram a base para grupos da nova era. O Kybalion transcendeu categorias, e muitas vezes seus seguidores nem sabiam qual era a origem daquelas crenças. O legado do Kybalion mostra que algumas ideias, uma vez que são lançadas no mundo, ganham vida própria e acabam moldando a realidade de maneiras que nem o autor delas poderia ter imaginado. Fica a pergunta, né? Quantas das verdades de hoje não são, na verdade, só ecos desses princípios de mais de 100 anos atrás?